Olá, eu sou Oswaldo Maurício, sou consultor da empresa GESCOM, consultoria de negócios sustentáveis e professor da PUC Minas. Nós vamos falar aqui sobre o Manual de Gestão de Unidade Produtiva APAC, como utilizar o manual para que possamos ter uma boa gestão da unidade produtiva. Então, recomendo pegar o manual impresso para que vocês possam acompanhar passo a passo conosco aqui, que a gente vai falar sobre esses 12 passos. Nós vamos trabalhar aqui esse percurso dentro do nosso infográfico, onde que nós vamos montar o plano estratégico, falar sobre o estudo de mercado, que é o primeiro passo, fazer o estudo de mercado é o segundo, fazer o estudo de viabilidade, o terceiro passo, depois nós vamos montar a infraestrutura, falar da prospecção de clientes, e dos processos de gestão administrativa, marketing, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de logística, gestão financeira, gestão da qualidade, gestão da sustentabilidade. A partir desses projetos de gestão, desses processos de gestão, nós temos então os indicadores que vão nos ajudar a monitorar, acompanhar as áreas críticas de sucesso. Quais são as áreas críticas de sucesso de uma unidade produtiva? Primeiro, cliente. Segundo, equipe. Capacitação, qualidade e sustentabilidade. E aí, fazendo então o acompanhamento desses 12 passos, nós vamos atingir o resultado esperado, que é o quê? Chegar na satisfação do cliente, da padaria, no caso da unidade produtiva da PAG. Então, vamos lá. Então, primeiro passo, montar o plano estratégico. O que é montar o plano estratégico? O plano estratégico é conhecer o modelo de negócio da padaria. É o primeiro ponto, primeiro passo, que é conhecer qual que é o propósito dessa padaria. O que é o modelo? Na verdade, uma unidade produtiva é uma empresa social, uma empresa sem fins lucrativos, é um negócio que vai ser desenvolvido para gerar o quê? Uma formação profissional para os recuperandos. Então, o primeiro passo é conhecer esse modelo de negócio, no caso que é a padaria, que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo aí. Segundo tempo, conhecer a missão e o propósito da padaria. Qual que é a finalidade dessa padaria? Então, sua missão principal é resgatar, o recuperando a pessoa, gerar uma formação profissional para que ele possa se inserir no mercado de trabalho. Essa é a missão principal, não é vender e nem gerar lucro, que não é o propósito. O propósito é capacitar o recuperando, formar o recuperando para que ele consiga se ressocializar no mercado. E conhecer quais são os objetivos de longo prazo dessa unidade produtiva. Aonde nós queremos chegar com essa padaria, no caso, nos próximos anos. Aonde que nós queremos, qual que é o crescimento que a gente quer gerar para isso. Então, fazer o planejamento estratégico é desenvolver essas 3 etapas. Depois que a gente montou o plano estratégico, nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é fazer o estudo de mercado. Antes de sair montando qualquer unidade produtiva, nós precisamos entender se existe mercado para essa unidade. No caso de uma padaria, existe cliente para essa padaria? Então eu preciso identificar quem são esses clientes potenciais. Qual que é o público-alvo que nós vamos atingir? Para quem que eu vou vender meus produtos? Depois estimar o tipo e a quantidade de produtos que esses clientes querem. Verificar o preço praticado pelos concorrentes. Nós vamos estimar o volume de vendas, faturamento que nós vamos conseguir fazer mensalmente para esses clientes potenciais. Então, fazer o estudo de mercado é identificar quem é esse mercado, qual que é o potencial, qual que é o tamanho e quanto que eu vou conseguir vender para esse mercado. Muito importante esse segundo passo, Eu só vou conseguir ter resultado na padaria se eu tiver cliente. E aí, então, a gente pode passar para o terceiro passo, que é fazer o estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade nada mais é que responder a seguinte pergunta: é viável montar essa padaria? Essa unidade produtiva, ela vai conseguir pagar o seu investimento com o seu próprio recurso, ou seja, com as vendas, com o resultado, ela consegue pagar o investimento que foi feito para a sua montagem? Então, nós precisamos mensurar qual que é esse investimento necessário,
para que ela possa ter sua estrutura mínima funcionando. Depois, mensurar o faturamento mensal e anual de cada tipo de produto, quanto que nós vamos conseguir projetar de venda mês a mês e anual. Mensurar as despesas de produção variáveis, que são as despesas que quanto mais eu produzo eu vou gastar, no caso matéria-prima, o custo do padeiro, matéria-prima, né? A embalagem, o custo do padeiro, o custo do recuperando, né? São custos fixos, despesas administrativas que nós teremos aí, independente de produzir ou não, né? Depois nós vamos mensurar o resultado financeiro, que é a sobra, ou seja, do que eu vendi, a receita que foi gerada, menos as despesas fixas e as despesas variáveis, nós teremos um resultado positivo. Se for positivo, sobrou dinheiro e aí vai ter caixa, né? A padaria. E aí, com essa sobra, nós vamos poder calcular o retorno do investimento, ou seja, a capacidade de pagamento do investimento. É com esse retorno que nós vamos cobrir, né, o investimento feito para montar a padaria. E por fim, então, nós vamos conseguir analisar se vale a pena ou não montar essa unidade produtiva, né? Se é viável economicamente, ela vai conseguir ser autossustentável ou não. Nós criamos um simulador financeiro numa planilha de Excel muito simples, muito básica, de fácil entendimento para que vocês possam usar para fazer todos esses cálculos. Não se preocupem, essa planilha, né? Ela está muito prática, vocês podem usá-la para fazer esse terceiro passo, que é fazer o estudo de viabilidade. Pois bem, feito então esses estudos, nós podemos então, considerando que é viável montar essa unidade produtiva, montar a infraestrutura da unidade produtiva. Então, no caso da padaria, é montar, né, as instalações físicas, com toda a sua obra civil, com toda a sua infraestrutura de equipamentos, de máquinas, né? Então, primeiro nós precisamos desenvolver um projeto arquitetônico, um projeto que atenda, né, todas as exigências legais de vigilância sanitária, do corpo do bombeiro. Então, toda essa estrutura capaz, né, de produzir o que o mercado está querendo. Depois, com o projeto em mãos, podemos montar essa infraestrutura física, que são as instalações físicas, ou reforma, no caso, se já tiver, né, a instalação predial, e montar a infraestrutura de produção, que aí é a aquisição de máquinas e equipamentos. Lá no nosso manual tem a relação das máquinas, dos equipamentos básicos necessários para montar, no caso, uma padaria, né, como produção já inicial. Perfeito. Agora, então, nós podemos, então, com a padaria já montada, conseguir cliente. Para produzir, eu preciso vender essa produção. Então, para vender, eu preciso ter o cliente, né, prospectado, ou seja, eu preciso produzir para entregar para alguém. Então, a primeira coisa é identificar quem são esses clientes potenciais. No caso da prefeitura, no caso da padaria, nós temos prefeituras, empresas, organizações que podem comprar, né, fazer contratos aí com a padaria da PAC. É importante entender que é muito complicado uma padaria da PAC vender para o consumidor final, porque ela não tem loja aberta para o mercado, né, para a rua, com raríssimas exceções, mas é muito complexo esse processo. Então é mais interessante ela vender um contrato com um volume maior para uma grande organização, como uma prefeitura, como uma empresa, que ela já tem uma garantia ali de um volume de produção, do que tentar vender de porta em porta, né? Então, entende-se que esses clientes são potenciais. E aí, identificados, a gente vai para a visita, apresentar os produtos da padaria para esse público, né, para esse cliente potencial. Nesse processo é muito importante a degustação. Levar um produto pronto para ele experimentar, para ele conhecer, identificar a qualidade, né, do produto é muito importante, isso ajuda muito. E aí tentar vender um contrato, firmar um contrato de fornecimento fixo mensal para que a padaria possa então gerar uma produção mínima e manter a sua sustentabilidade. Bom,
Então, e vamos entendendo que a padaria já está com a sua estrutura montada, já está com seus clientes prospectados, então já está produzindo para entregar, então ela precisa de quê? De fazer a gestão dos seus processos, né? Sua gestão para que tudo corra direito, para que tudo corra, funcione, né? Perfeitamente e a gente consiga o resultado no final. Então, o passo 6 é implantar os procedimentos operacionais de gestão. Quais são os processos importantes numa gestão de uma padaria? Então, primeira coisa, fazer a gestão dos controles administrativos, né? Fazer o controle ali de presença do pessoal, programação de pedidos, né? A questão de todo o trâmite documental, arquivos, de processos, né? de relacionamento com as partes envolvidas na padaria. Então, toda essa parte documental, toda a parte do escritório mesmo, né? Depois fazer a gestão do marketing, né? Gestão dos clientes, gestão do mercado, né? Dos produtos, dos preços que que serão praticados, da forma do que vai ser esse relacionamento com o cliente, né? Depois, gestão das pessoas, ou seja, a equipe que está trabalhando ali dentro da padaria, né? Como que vai ser a política de relacionamento interno ali entre padeiros, recuperandos, né? Nutricionistas, encarregados das APACs, os responsáveis pela gestão da APAC. Então, essa gestão de processos, né? De pessoas é muito importante para que a coisa funcione corretamente. Depois de gestão do processo de produção, ou seja, programação de produção, né, cronograma de produção, a questão de estoque, controles de sobras, né, o que vai ser feito ali de todos esses uso dos recursos da infraestrutura ali. Fazer a gestão de logística é outro procedimento muito importante que vai ser como entregar o produto, como fazer com que o produto chegue até o cliente de forma adequada, no tempo correto e com qualidade, né? Então, ter esses procedimentos bem gerenciados é muito importante. Fazer a gestão de controles financeiros, contas a pagar, contas a receber, custos, despesas, sobras. Isso é a gestão financeira para que a gente possa, no final, apurar os resultados para saber se a padaria está sendo viável ou não. Fazer a gestão da qualidade, então ter procedimentos de como controlar essa qualidade, né? Qualidade dos produtos, qualidade do atendimento, qualidade da entrega, né? Então tudo isso é importante você ter um padrão, né? Um padrão de operações que vai explicar como essa qualidade vai ser gerenciada. Por fim, fazer a gestão da sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É, fazer com que essa unidade produtiva seja sustentável a longo prazo, sustentável economicamente, né? Sustentável ambientalmente. Então, como serão feitas as gestões da questão ambiental, do impacto ambiental da unidade produtiva, né? O descarte dos seus resíduos, a questão da embalagem, a questão do uso da energia elétrica, a questão do uso da água, né? A questão da poluição com relação à fumaça em caso de fornos a lenha. Então, essa gestão da sustentabilidade é importante, né? E também a sustentabilidade social, porque a padaria é uma empresa social, então ela tem que preocupar com a comunidade do seu entorno, né? Por exemplo, como que ela vai fazer para se relacionar com a comunidade, podendo, por exemplo, né, fazer doações de suas sobras de produtos para creches, para asilos. Isso é muito importante, essa participação social da padaria. Então, esse passo 6, a gente conclui com todos os procedimentos operacionais, né, os POPs, chamados POPs, que vai nos ajudar a fazer a gestão do dia a dia da PAC. Bom, nós precisamos, então, ter alguns indicadores que vão nos guiar, né, no dia a dia, ajudar o gestor a ver se a padaria está indo no rumo certo. Então, de acordo com o trabalho feito aí em algumas padarias já existentes em Apax, fomos capazes de identificar 5 áreas, né, ou pontos críticos que a gente entende que são importantes de ter indicadores que vão
monitorar esse sucesso. O que são eles? Clientes. Então, precisamos monitorar o tempo todo como é que estão esses clientes, a questão da equipe que está trabalhando dentro da unidade produtiva, a capacitação que os recuperandos estão tendo dentro da unidade produtiva, que a missão principal é formar o recuperando, né, para uma profissão, e também a qualidade dos produtos, que é o que vai garantir a continuidade do fornecimento, né, do cliente continuar comprando da unidade produtiva. E, por fim, a sustentabilidade, o indicador que vai medir se a padaria, a unidade produtiva está indo no caminho certo a longo prazo, se ela vai ser, né, está conseguindo ser sustentável ou não. Então, esses indicadores vão nos permitir, né, acompanhar os processos, né, ao longo do percurso. Então, o nosso passo 8 seria, por exemplo, monitorar o desempenho de um dos indicadores desse, que é o quê? Cliente. Então, monitorar o desempenho do cliente é avaliar o número de clientes ao longo do tempo, se esse número de clientes está caindo, está diminuindo, avaliar o volume de pedidos, se o cliente está comprando mais, se está comprando menos, se está comprando menos, por que ele está comprando menos, por que ele está deixando de comprar o volume que ele sempre comprou, né? Avaliar o crescimento das vendas, será que as vendas da padaria estão caindo? Por que está caindo, né? Então a gestão tem que tomar uma decisão em cima disso. Se está aumentando, ótimo. Como é que está a capacidade produtiva, as instalações para atender esse crescimento? Então, eu preciso identificar isso. Avaliar o histórico do faturamento por cliente. Às vezes, o cliente também está perdendo, né, o poder de compra, ou seja, está comprando menos, está faturando menos determinado nicho de público, né? Isso é importante para que a gente possa monitorar e avaliar. O outro indicador é monitorar o desempenho da equipe interna, né, da unidade produtiva. Então, avaliar a produtividade de cada colaborador, como é que está o desempenho, porque a padaria precisa de ter uma performance, né, constante para atender os pedidos dos clientes. Então, essa produtividade é muito importante. Avaliar a motivação e interesse de cada um que está ali dentro, né? Será que o recuperando que está ali, ele tem interesse realmente de trabalhar naquele tipo de unidade produtiva? Será que ele tem interesse de aprender aquela profissão ali de padeiro, no caso? Então, isso tem que ser avaliado. De repente, ele não tem vocação e não tem interesse, né? Então, isso tem que ser avaliado constantemente, essa motivação. Avaliar a integração do trabalho em equipe. Então, às vezes a padaria, no caso, tem turnos diferentes, né? Primeiro turno, segundo turno, turno da manhã, da tarde, turno da noite. E aí essa interação é muito importante, porque às vezes um turno deixa uma atividade, né, para o outro turno e isso faz parte, né, garantir a qualidade do produto. Avaliar o cumprimento das regras e o profissionalismo de todos ali, né, principalmente o cumprimento da metodologia, né, da PAC, né, disciplinar, para que, né, todo o processo flua de forma correta, né, de forma harmoniosa. Então, monitorar o desempenho da equipe é fundamental. O outro indicador é monitorar o desenvolvimento e capacitação. Será que os formandos, os recuperandos estão se formando para realmente ter uma capacidade de conseguir uma profissão lá fora, de um emprego lá fora, ou montar alguma coisa? Então, precisamos avaliar isso. Ele vai ficar um tempo na padaria fazendo alguma atividade de aprendizagem, mas eu preciso medir se ele está evoluindo ou não. Então, eu preciso avaliar a participação dele no processo de aprendizagem, se ele está sendo participativo, avaliar a aprendizagem dele na profissão, será que ele está evoluindo, será que ele consegue já fazer atividades que um padeiro deveria fazer, né? Avaliar a capacidade de empregabilidade, será que ele vai conseguir um emprego lá fora? E também avaliar a capacidade empreendedora. Às vezes ele pode ser um autônomo, né? Montar o próprio negócio. Então, o percurso dele dentro da padaria, da unidade produtiva, deve permitir que ele também tenha uma possibilidade de seguir o caminho de empreendedor, né? Então, ter indicadores para acompanhar se isso realmente está sendo evolutivo é muito importante.
No penúltimo passo, nós temos o monitoramento então da qualidade, os indicadores que vão nos ajudar a medir se a padaria está evoluindo, né, na questão da qualidade dos produtos fabricados, avaliar a qualidade do atendimento ao cliente, né, isso é muito importante, esse relacionamento com o cliente, indicador que vão nos permitir avaliar a qualidade dos prazos de entrega, né? Será que o cliente está recebendo ali o pão na hora, quentinho, igual ele gosta para tomar o café dele? Avaliar a satisfação desse cliente, né? Avaliar a satisfação também da equipe interna, dos colaboradores e dos parceiros também externos da padaria. Então, esses indicadores, tudo vai congruir para uma qualidade final, né, positiva do resultado da padaria. E por último, avaliação da sustentabilidade, que é a questão, né, de avaliar o processo do meio ambiente, o processo da sustentabilidade econômica, ambiental e social da padaria. Feito isso, nós teremos então chegado ao nosso percurso final, que é o nosso resultado principal, que é a satisfação do cliente. Esse então é o nosso percurso passo a passo, onde que a gente vai caminhar, né, para que a gente possa chegar aí a resultados positivos. Então, gostaria aqui de deixar um lembrete que para que você possa aprofundar seus estudos sobre como gerenciar melhor uma unidade produtiva da PAC, você tem um manual que foi desenvolvido, né, para gestão e operação de padarias, de unidade produtiva e como exemplo a padaria. Bem detalhado, cada capítulo desse, né, cada passo é um capítulo lá no nosso manual, vocês terão bastante detalhamento sobre cada um. Então, desejo a vocês um ótimo estudo, um ótimo trabalho e aí um grande sucesso para vocês aí nessa empreitada, né, nesse percurso, né, nesse caminho aí da que é a gestão de uma unidade produtiva. Ok? Então, desejo boa sorte. Um abraço. Sucesso.